Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Mateus 10, de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, e nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Esse Evangelho de Mateus, capítulo 10, ele dá uma dimensão do que Jesus delega aos seus discípulos. Poderíamos dizer assim: primeiro, 12, faz referência às 12 tribos de Israel. É interessante como o número 12 é um número muito simbólico nas Sagradas Escrituras, né? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 colunas da igreja. O número do Salvador, da salvação no livro do Apocalipse é 12 vezes 12. Portanto, 12 é um número extremamente simbólico, porque faz referência às 12 tribos de Israel. Por isso que Jesus escolheu 12, poderíamos dizer que provavelmente Jesus teve mais discípulos, isso é certo, porque aqui não estão citadas as mulheres, né? Então ele deveria ter tido uma boa quantidade de discípulos. Entretanto, ele escolheu 12 para estarem mais próximos dele. Tá? O motivo de ter escolhido 12, provavelmente, cada um representando uma tribo de Israel. Porque vejamos bem, o povo de Israel era o povo da aliança. Era o povo de Deus. Jesus vai instaurar um novo povo de Deus, que se baseia, que vai ter como fundamento o povo hebreu. Né? Lembremos que em diversas passagens Jesus vai dizer: a vinha vai ser retirada dos vinhateiros e vai ser dada a outros vinhateiros. Né? Ou seja, a salvação que era derivada, ou melhor, era exclusiva do povo hebreu, será passada a todos os povos. Né? A mensagem do reino. Por isso que se fala de frutos, da vinha, né? Vinha é o quê? Aqui a vinha era Israel, que não deu frutos de justiça, de paz, de amor. Então a vinha vai ser retirada deles e vai ser dada a outros vinhateiros. Esses 12 discípulos, esses 12 apóstolos, representam o novo povo de Deus, no qual vai ter como colunas os 12 apóstolos. Assim como o povo hebreu teve 12 tribos. Tá? Então só para isso ficar claro na reflexão de hoje. Outro aspecto interessante: Jesus os manda primeiro ao povo hebreu. Ele deixa claro que não vão aos pagãos, não vão aos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, eu já falei isso aqui também, já falei nas reflexões, nas homilias da missa, de que Jesus não veio fundar uma nova religião. Ele veio reformar o judaísmo. Ele veio levar o judaísmo às suas origens. Lembremos que ao longo da trajetória do povo hebreu, a mensagem original, a lei original, ela foi deturpada. Por exemplo, Deus, quando o povo hebreu volta do Egito, fala que não haja entre vós as mesmas práticas abomináveis dos outros povos. Cuidai do órfão, da viúva e do estrangeiro. Em outra passagem ele vai dizer que não haja escravidão no meio de vós. E tudo isso o povo hebreu fez. E depois a lei original, que tinha um sentido, foi deturpada pelos próprios legisladores de Israel. Portanto, Cristo ele assume condição humana para levar o judaísmo às suas origens, para fazer com que retornasse às suas origens. Tá? Então, no primeiro momento, Jesus não veio fundar uma nova religião. Entretanto, diante da negação, né, dos próprios judeus, aí sim, né, cumprindo as profecias, os judeus viram as costas para Jesus, negam Jesus, não querem saber de Jesus, então a salvação, que era exclusividade dele, passa a todos os povos, para todos aqueles que aceitam Jesus como seu
Salvador. Tanto que em diversas passagens no Evangelho e nas cartas paulinas fica bem claro isso. Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador é salvo ele e sua família, né? Então, porque a casa é salva. Então é ter essa noção, né? É interessante, portanto, ver que no primeiro momento Jesus se volta para o povo hebreu, mas é rechaçado por ele. Então ele se volta a todos os povos. É aí onde ele começa a evangelizar os pagãos. Lembremos de uma passagem que eu acho fantástica pela resposta da mulher, daquela mulher que vai pedir pela cura da filha. E Jesus fala, não fica bem tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cães. E ela fala, é verdade, Senhor. Ela não discorda dele, mas ela complementa. Mas os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E ela alcança a cura ali. E Jesus deixa bem claro que, no primeiro momento, ele veio para o povo hebreu. Isso não o impediu de andar em terra de pagãos, ele vai morar em Cafarnaum, mas o objetivo central dele era fazer com que o povo hebreu retornasse à antiga aliança, né? E alguns estudiosos, eu me lembro isso na faculdade quando eu estudei, né? Na verdade, o povo diz, né, uns autores, que Jesus queria voltar à primeira condição quando se formou o povo hebreu, né, que era aquilo que chamava de tribalismo, que era um sistema, entre aspas, meio democrático. As pessoas eram indicadas pela comunidade para representá-las, né, num conselho. Então, era mais ou menos o que nós temos hoje como um sistema democrático, que foi mais criado pelos gregos depois, né? Mas o tribalismo foi a época áurea de Israel. Foi a época áurea. Quando o povo sai do Egito, liderado por Moisés, que adentra a Terra Prometida, se formam as 12 tribos, né? E não tinha um rei. Então, o que acontecia? Cada tribo elegia um representante, que formava um conselho, que elegia um outro representante, então era um sistema meio que piramidal, mas indicação, né? Eleito, vamos dizer assim, né? Indicado pela sua tribo, pela sua cidade, né? E até chegar nos 12 indicados das 12 tribos de Israel. Por isso que o número 12 é muito simbólico na Sagrada Escritura. Então Jesus queria voltar ao tribalismo, onde todos eram iguais. Os que estavam ali estavam representando as suas tribos, né? Não tinha chefe sobre eles. Isso acaba quando um representante, que é Saul, da tribo de Benjamim, quer assumir o trono, quer instaurar a monarquia, e ele se torna o primeiro rei de Israel, né? Então ele quebra o tribalismo, né? E é interessante observar que os profetas, todos eles eram contra a monarquia, inclusive Natã. Então é interessante observar isso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, os discípulos, os apóstolos, né, vistos como as 12 colunas da igreja, foram essenciais para a divulgação, para a propagação do evangelho que chegou até nós. Então, se hoje somos todos cristãos, devemos sim ao empenho desses homens e mulheres, né, que com sua vida testemunharam a cruz de Cristo. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!